Bom, nessa aula eu quero trazer para você algumas informações que eu não sei se você já sabe, se não é importante você ficar sabendo que a boa autoestima ou a baixa autoestima se desenvolve ainda quando nós somos crianças. Sim, nossos pais têm influência direta na nossa autoestima, né? Não só nossos pais, como o meio em que nós vivemos, isso é comprovado por pesquisas científicas a respeito do assunto. Bom, então agora dentro da questão da autoestima, propriamente dito, o que você tem que trabalhar de forma efetiva, que são todos pontos convergentes que uma pessoa com boa autoestima tem. Então, são coisas que você precisa nutrir dentro de você e identificar como você está referente a isso. Então, primeiro é o autorrespeito. Então, como eu estou, eu me autorrespeito, porque assim, as pessoas não me respeitam, meu filho não me respeita, meu marido não me respeita, lá no meu trabalho ninguém me respeita. Sim, mas você se dá o respeito, é aquela expressão mais antiga, né? Você se respeita. E quando você fala se dá o respeito, é você se respeita num relacionamento, você se respeita é, na forma de você se comunicar com você mesma, né? Se você se xinga, como é que você age com você? Então, esse autorrespeito você tem que avaliar como ele está. Autoconfiança, como está a sua autoconfiança? Dê uma nota para cada esfera dessa daqui de 0 a 10. Isso é muito importante, gente. Essa questão da nota de 0 a 10, falar, de novo, já que vai vir com isso, sim, porque você consegue medir, né? Tá 5, tá 6, tá 2, tá 1, tá 9, tá 10. É importante você ver, como você consegue medir de forma mais efetiva. Então, a autoconfiança, ela é algo muito importante porque ela é um impulsionador. Então, quando você tem autoconfiança, você tem um poder de tomada de decisão maior, você tem uma conscientização maior sobre as coisas, você tem atitudes mais positivas e perante a vida, perante situações. Então, a autoconfiança é uma ferramenta muito importante. E o autoconhecimento, o fato de você já estar fazendo aqui o curso do Você Mais Top, mostra que você está trabalhando na sua esfera de desenvolvimento pessoal, se autoconhecer, né? E através disso você investe em cursos, em treinamentos, você reflete, né? Que é o que a gente está propondo aqui, é o que você está aprendendo aqui no curso. Então, ter esse autoconhecimento, quais são minhas forças, quais são meus pontos de melhoria, o que me faz bem, o que não faz, quem sou eu, tudo perguntas que a gente vai procurar responder ao longo dos módulos aqui da parte 1, é importante. Então, do outro lado, a autoconfiança, gente, depois eu vou falar mais pra frente sobre isso, aqui eu marquei as duas esferas, quando ela é demais, tem que tomar cuidado porque você pode acabar ficando uma pessoa mais arrogante. Então eu repeti a autoconfiança aqui para poder elucidar isso. E eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, que a gente vai falar sobre o narcisismo. Então cuidado, porque às vezes você tem que ser uma pessoa autoconfiante, mas cuidado para não confundir, né? Quando você, sabe aquela expressão se acha demais, aí é perigoso, porque você transforma a boa autoestima já no nível ruim, que é já uma questão que passa e já se transforma numa coisa negativa, mas eu vou explicar isso nas próximas aulas. Mas o mais importante é você ter o autorrespeito, a autoconfiança, o autoconhecimento, amor próprio. Sem amor próprio, não dá. Gente, se você não se ama, né? Como é que você quer ser amado pelos outros? Quem me conhece sabe que eu uso uma passagem que eu li pela primeira vez no livro da Louise Hay. Aliás, a Louise vai estar listada aqui para vocês consultarem alguns materiais dela. É uma pessoa que eu admiro, sigo. A Louise Hay foi a primeira pessoa, primeira assim, uma das primeiras a falar sobre a questão do pensamento positivo e do auto-amor e da autoestima, como uma questão de cura de doenças, enfim. E quando Jesus disse, né, amar o teu próximo como a ti mesmo, isso ela menciona no livro dela, é, esse é o primeiro mandamento dele, e eu costumo dizer que Jesus era perfeito na sua totalidade. Então, olha o mandamento que ele deixa: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não deixa sombra de variação ou dúvida, ele é bem específico no que ele está falando. Então, ele fala: bom, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu estiver amando a mais, tá errado. Se tu estiver amando a menos, tá errado. Então, agora, se você não se ama, você não ama o próximo, concorda? Porque ele mesmo foi o objetivo. Então, se você, Jesus já trabalhava a autoestima. Jesus já trabalhava a questão do auto-amor.
Então, ter amor próprio na forma de você decidir as coisas, quer dizer, até quando você vai deixar as pessoas pisarem em você, julgarem você, falarem as coisas pra você, então cadê seu amor próprio, né? Te humilharem, tudo aquilo que a gente viu que é sintoma de autoestima. Então, se você não tem amor próprio, você não tem um cuidado com você, isso é muito, muito, muito sério. Então, é necessário que você tenha um amor próprio, tenha o autorrespeito, tenha a autoconfiança na medida. Tá? A gente vai falar mais sobre esse lado, entre aspas, negativo, quando você fica muito autoconfiante, que pode virar a ser uma arrogância, um narcisismo, mas eu falo isso nas próximas aulas. Então, o amor próprio, a autoestima, ela é um pilar do amor próprio, do autorrespeito, da autoconfiança, do autoconhecimento. Tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Então, isso é muito, muito importante para que você saiba. Então, na próxima aula, a gente já vai falar coisas que parece que todo mundo fala, que é tão simples, mas que a gente não faz, ou deixa de fazer, ou faz pouco. E uma pessoa que tem boa autoestima tem pensamentos positivos, porque uma pessoa que tem boa autoestima, ela está sempre conectada a coisas boas, então ela está bem consigo mesma, então automaticamente ela tem pensamentos positivos sobre sua vida financeira, profissional, pessoal, sobre as coisas, sobre as situações. Ela é uma pessoa que tem na mente sempre essa situação positiva, de forma bem eficaz, de forma clara, de forma muito alto astral, que a gente chama, né? É uma pessoa que tem boa autoestima, ela tem um astral bom. Uma pessoa que tem boa autoestima cria projetos para o futuro. Sim, uma pessoa que tem boa autoestima é uma pessoa que planeja, que sonha, que constrói metas, objetivos e os realiza, né? Porque não adianta só você escrever no papel, você pensar e não colocar em prática. Então, uma pessoa que tem boa autoestima, ela sempre está com planos para o futuro, planos para mudança, planos para melhorar, planos para se desenvolver, mas ela tem um estado de gratidão. Isso é uma coisa muito importante. Quem tem boa autoestima é grata por tudo, é grata pelas pessoas, é grata pelas situações, tudo para ela dá um jeito, ela trata as pessoas com amor, ela se trata com amor, ela gera amor em volta dela. É uma pessoa que costuma construir bons relacionamentos com as pessoas, ela nutre isso com as pessoas, né? Então isso é muito bom. E uma pessoa que tem boa autoestima tem um hobby, tem alguma coisa que ela ame fazer, uma coisa que ela não abre mão. Seja dançar, fazer um artesanato, ler um livro, assistir uma série, assistir um filme, enfim, assistir uma novela que seja, mas ela faz as coisas que ela ama, porque ela tem boa autoestima, ela se respeita, ela se valoriza, então ela separa um tempo para ela, então ela tem um hobby, seja praticar uma atividade física. Uma pessoa que tem boa autoestima cultiva as amizades, né? Por quê? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente ama ter pessoas do nosso lado. Então ela cultiva amizades, ela é uma pessoa que, como eu disse, ela atrai pessoas para ela, porque a autoestima dela é tão boa que vira um campo energético, energia pura, e ela atrai isso para a vida dela. Então ela constrói amizades duradouras, saudáveis, né? Ela não tem aqueles amigos sanguessuga que, nossa, problemático, não, só tem pessoas que levam ela para cima, porque ela tem boa autoestima, então ela transmite isso, ela manda essa energia, ela recebe essa energia, né? E costuma se afastar de pessoas que não são tão positivas também, quando tá com uma boa autoestima. Quando tá com uma baixa autoestima, acaba procurando pessoas que são problemáticas, né? Bom, fazer planos e sonhar, gente, uma pessoa que tem autoestima é aquilo que eu falei da meta pro futuro. Ela tá sempre sonhando, tá sempre. É... Nossa, mas sabe, você viu? Vamos fazer tal coisa. É aquela pessoa animada, sabe? Que gosta de estar em eventos, por mais que não seja uma pessoa de ir tanto em festas, mas ela gosta de ter uma vida social, ela gosta de se relacionar com as pessoas. Então, isso é muito importante, isso é um sintoma de boa autoestima. Lembra que eu falei nas outras aulas? Uma pessoa que tem boa autoestima, ela cuida de si mesma. Então, aqui eu tô falando desde procurar um médico, desde cuidar para não comer tanta besteira, né? Eu também como, não tenho uma alimentação, nossa, não, eu como também, eu gosto de comer doce, gosto de tomar um vinho, como eu já falei, enfim, mas tem que ter um cuidado mínimo, sabe, com a saúde. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela cuida tanto da sua saúde interna quanto da sua externa, ela cuida da sua aparência, sim, uma pessoa que tem boa autoestima se arruma de uma forma bonita, que ela se sinta bonita, que ela se sinta positiva quando ela se olha no espelho, cuida do cabelo, cuida do corpo, assim, de passar um creme, procura fazer o mínimo assim de atividade física, né? Ela se sente bem com ela mesma, então usa uma maquiagem, procura estar sempre bem, né, bem vestida, elegante. Então, sim, ela cuida de si, cuida da sua aparência, tanto de forma interna, né, cuida do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento,
quanto da aparência externa, que é cuidar da sua roupa, cuidar da forma como fala com os outros, porque é positiva, então ela cuida, ela gosta que as pessoas vejam ela sempre bem, sempre de forma positiva, tanto por dentro quanto por fora, que as pessoas elogiem, falam que ela é bonita, porque ela se sente bonita verdadeiramente. Bom, então nessa aula a gente vai trabalhar atitudes que fortalecem sua autoestima. Então, coisas que provavelmente você já sabe, você já ouviu falar, você sabe que funciona, mas você não pratica. E se pratica, pratica pouco, deveria praticar mais. Então, aqui também cabe uma avaliação crítica, porém de uma forma construtiva de você para com você mesma e ter essa clareza. Clareza, vocês vão me ouvir falar várias vezes, porque é importante. Tudo, né? Luz, é claro, é óbvio. Fica mais fácil para você seguir, para você mudar, para você resolver. Então, aqui, dentro dessas atitudes, a primeira fala não. A gente vai trabalhar mais sobre isso nas próximas aulas, mas essa é a primeira, gente. Quando você tem boa autoestima, você sabe quando você deve dizer não e quando você deve dizer sim. Você nem vai ficar falando não o tempo inteiro, nem vai ficar falando sim o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. Impor limite às pessoas. Né? Quando você tem uma boa autoestima, você impõe limite. Fala, ó, até aqui você pode vir. Então, isso aqui você não pode falar comigo. Isso aqui você pode. Ó, não, você não pode me ofender. Eu não te dou esse direito. Você não passa a autoridade da sua vida, da forma como as pessoas lidam com você para outras pessoas. Você literalmente se respeita, então você não admite certo tipo de comportamento, né, certo tipo de coisas. Então você impõe limite para as pessoas, seja para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai, para a família, para os amigos, você sabe impor limites. Então isso é uma pessoa que tem uma boa autoestima. Uma pessoa que tem boa autoestima, gente, valoriza as suas qualidades, né? Ela é uma pessoa que se valoriza, então ela não é arrogante, mas ela valoriza, fala, ah, não, eu sou uma pessoa muito comunicativa e tal, enfim, ela, por mais que às vezes ela não verbalize, ela internamente se valoriza, fala, nossa, eu sou muito boa, realmente eu consegui, nossa, que bom que eu tenho essa qualidade, eu sou muito comunicativa, nossa, eu sou muito simpática amiga, então assim, ela trabalha, ela valoriza as suas qualidades, ela tem um bom relacionamento com ela do seu lado positivo. Uma pessoa que tem boa autoestima não deixa que as críticas alheias lhe derrubem. Então, assim, não quer dizer que uma pessoa que tem boa autoestima não vá se abalar por uma crítica. Claro, ninguém gosta de receber crítica. Isso, a gente tem que ser bem sincera nesse momento. Mas ela, assim, uma pessoa que tem boa autoestima, ela fica um pouco assim, triste, mas isso não derruba, tipo, meu mundo caiu. Não, se aconteceu da pessoa me criticar, tá, vou analisar, vou ver o que eu posso melhorar em mim, e ela manda pra frente. Aquilo não paralisa, não destrói, não derruba, não deixa ela triste, deprimida, acabada, não. Uma pessoa que tem boa autoestima, ela entende que também às vezes as críticas que as pessoas estão fazendo são agressões que as pessoas têm às vezes da visão que ela tem perante ela mesma e ela quer descontar em alguém. Então lembra que a gente falou da questão de receber críticas às vezes do pai, da mãe, do marido, do filho, do amigo ou da amiga? Uma pessoa que tem boa autoestima não permite que isso aconteça. Então, se a pessoa quiser, sei lá, abusar, né, criticar, xingar essas coisas, ela não vai admitir. E ela tem esse filtro interno. Ah, você tá assim, você tá assado, ou você tá muito gordo, ou você tá muito feio, você tá muito chato. Fala, bom, deixa eu ver realmente se eu posso melhorar. Eu vou melhorar, mas eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, que aliás é uma frase que eu uso sempre, que é eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e vida que segue. Não deixa aquilo abalar a ponto dela não conseguir se recuperar nunca e sempre a opinião dos outros ter mais valor. Não, quem tem boa autoestima, a opinião dela sobre si mesma tem mais valor do que a opinião dos outros. E uma pessoa que tem boa autoestima aprende com seus erros. Sim, uma pessoa que tem boa autoestima é humilde para entender. Bom, no passado eu fiz assim, eu errei, mas agora eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu já fui assim, agora eu não quero mais ser. Então, são coisas que parecem básicas, mas tem muito mais para a gente falar sobre atitude com boa autoestima, que é um resumo para te dar um norte do que você deve fazer aí na conduta da questão da sua autoestima. Isso é muito importante e muito para que você tenha essa clareza na hora de você estar abordando suas questões internas e verificando como está teu nível de autoestima. Para cada uma dessas coisas que eu falei, vai dando uma nota de novo, de 0 a 10, vai anotando. Não, a minha tá legal, eu tô com uma autoestima bacana, que foi o que eu falei no início desse módulo, tá bom? Então aqui são apenas algumas das atitudes de pessoas que têm excelente autoestima. Então, para que não tenha dúvida, então pra gente
trabalhar bem a esfera da autoestima. Então, assim, o que que cerca uma pessoa que tem autoestima? Ela se ama. Então, assim, sabe, se amem, se beije, se acaricie, né? Aqui eu coloquei se acarinhe, que é assim, se faça carinho quando você tá tomando banho, sabe? Não toma banho de qualquer jeito, essa barriga que eu não gosto. Não, passa a mão no seu corpo, elogia seu corpo, fala, ai, como é bom, né? Eu tá com meu corpo aqui, meu corpo perfeito. Pode não estar do jeito que eu quero, mas vai ficar bom. Eu gosto de ter esse corpo. Imagina quantas pessoas que às vezes estão sem algum membro, né? Às vezes estão passando por algum processo de cirurgia. Se você passou e tem alguma cicatriz, agradeça por aquela cicatriz, né? Porque é sinal que você venceu uma batalha, que você ganhou, assim, alguma cura, uma saúde. Então, aceite o seu corpo, sabe? Se acarinhe, se dê esse carinho. Isso é muito importante para o desenvolvimento da sua autoestima, né? Se olhar no espelho e falar, linda, te amo, sabe? Parece coisa de gente que é louca, né? Mas isso aí você vai ver, se você começar a praticar todos os dias, se olhar no espelho, olhar olho no olho e falar, eu me amo, me aceito do jeito que eu sou, começa a nutrir em você um aumento da sua autoestima e uma valorização da mesma, né? Se respeitar, saiba seus limites. Então, de novo, tenha clareza do que é importante para você, tenha clareza das coisas e das pessoas que fazem bem para você e das coisas das pessoas que não fazem. Respeite seu corpo, respeite sua identidade, respeite quem você é, né? Tenha essa preocupação, isso é tão importante, isso é tão necessário. A valorização pessoal, se valorizar, é coisa que nossas vozes já falavam, né? Você tem que se dar o respeito, né? Mas ele falava em relação a homens também, né? Também, né? Quando você não se respeita, o outro tem a liberdade de te desrespeitar, porque você mesmo não está se dando o valor. Então, se valorizar, saber assim, eu mereço mais da vida, eu não mereço viver numa vida, seja de escassez, seja de relacionamentos doentios, problemáticos, de viver no meio da briga, da guerra, de viver infeliz. Não, eu mereço mais. É a questão do merecimento, é ter essa clareza, o que que eu mereço, o que que é importante para mim e o que que não é importante, né? Eu me aprecio, eu gosto de mim. Repita essa frase várias vezes. A Louise Hay fala muito essa frase, eu gosto dela, porque é uma frase que no começo, para quem tem problemas de baixa autoestima, a pessoa não consegue falar. Fala, não, não consigo falar em voz alta, mas conforme o tempo vai passando, você vai falando ela com mais força. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu me amo. Eu me valorizo. Eu me respeito. Eu me acarinho. Eu cuido de mim. Eu me valorizo. Sabe? Verbalizar isso enquanto você está tomando banho. Uma atitude diária que você faz todo dia. Enquanto você está escovando o teu dente. Isso ajuda. Às vezes você não consegue falar, né? Escovando o dente. Mas você consegue pensar olhando no espelho. Mesmo que no momento você não esteja assim, já que eu não consigo, eu me olho no espelho e não gosto do que eu vejo, me rejeito, não gosto do meu corpo. Tá, mas você precisa começar a curar isso. E a cura vem por tudo isso que eu tô te dizendo. Então, o banho é uma forma de você estar em contato com o seu corpo. E o seu corpo é uma expressão de quem você é. E você precisa valorizar isso daí. E tem que fazer afirmações positivas. Lembra? Quem tem boa autoestima faz afirmações positivas sobre o seu corpo, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Então, aqui nós estamos falando especificamente sobre você. Então, começa a mudar, né? Começa a não ficar xingando o seu corpo, porque quanto mais você xingar, pior vai ficar a situação. E quanto mais você agradecer, você gostar não só do seu corpo, mas de você, melhor vai ser, porque mais fácil vai ser para você buscar a mudança, a melhoria, né? Buscar a excelência de você para com você mesma, de você com o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento e também com o seu próprio corpo. Então é importante isso. Isso é muito fundamental na base da construção da sua autoestima, da sua identidade. Então, ter esses momentos. E o banho, eu sempre falo que é isso. Então, quando você colocar uma roupa que você se sente feliz, então olha no espelho e fala, linda, maravilhosa. As pessoas acham que isso é arrogância, não é, é autoconfiança. É estimular externamente, de falar isso nas próximas aulas, a sua autoconfiança, o seu empoderamento, né? E as afirmações positivas
Gente, eu até hoje eu trabalho com post-it. Então, uma dica para você, compra vários post-its rosinha, né? Que a cor rosa, quando a gente trabalha com autoestima, trabalha muito o amor, o auto-amor, né? O amor interno, o amor que você sente por você mesma, e sai colando, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Se você mora, né, sozinha, você pode fazer isso. Se você mora com alguém, seja com seus pais, ou com seu filho, ou com seu marido, ou com sua família inteira, vai colocando na gaveta de calcinha, dentro do guarda-roupa, põe na agenda, põe um lembrete no celular, enfim, vai colocando frases que te estimulem a se valorizar e a se cuidar. Agora, nessa aula, eu quero enfatizar as coisas que você precisa saber se você, está fazendo. 2, se você não está fazendo. E 3, que você precisa fazer urgente. Então, são coisas e medidas que a gente já vem conversando nas outras aulas, mas que você precisa ter a consciência que se você não fizer isso, as coisas na sua vida não vão mudar, não vão melhorar. Não adianta você querer mudar a sua imagem externa se internamente isso não estiver bem resolvido. A sua autoestima não estiver condizente com a imagem externa. Então é muito importante que você tenha essa clareza, que você precisa se amar, que você precisa se cuidar, que você precisa se mimar. Sim, mimar. Separar um tempo, né, pra fazer mimos e carinhos pra você. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e aí a pessoa fala, às vezes tá na loja, sempre quando eu vou comprar alguma coisa pra mim, às vezes a vendedora me pergunta, mas às vezes eu experimento, ela olha e já fala, é pra presente, tá? Ela fica me olhando, eu falo, sim, eu vou me dar de presente essa roupa, eu vou me dar de presente, sei lá, esse produto, esse perfume, esse creme, esse hidratante, enfim, etc. Então, assim, ter essa clareza. E eu costumo falar, é um presente pra mim, eu tô me mimando. Então, pequenas atitudes. Às vezes não precisa ser uma roupa, às vezes tomar um café com uma amiga, às vezes separar um tempo para fazer alguma coisa que você goste. São mimos que você tem que fazer por você. Se querer bem, né? Se queira bem como você quer bem a sua melhor amiga, como você quer bem o amor da sua vida, como você quer bem a sua mãe, o seu pai, seu filho, sua filha. Então, se queira bem. Outra coisa importante é ser simpática e doce com você. Então, com os outros, você é aquela flor de candura, né? É simpática, é amorosa. E com você, você é sempre ríspida internamente, você é grossa, você, sabe, até a forma como você vai fazer as coisas pra você é de qualquer jeito, não é de forma amorosa, não é de forma cuidadosa. Então, sem isso, não adianta. Isso aqui é a base de tudo. E é a base para você ter uma boa autoestima. Ninguém pode fazer por você o que você deve fazer. Tenha essa clareza. Então, assim, eu não posso pegar e injetar em você a injeção da autoestima. Olha, tá aqui, pá, toma, pronto. Não, se você não decidir mudar, se você não seguir os passos, se você não estudar, se você não anotar, se você não fizer, ninguém vai poder fazer isso por você. A decisão é sua. Então, quem deve tomar atitude, quem deve fazer qualquer coisa na sua vida, quem deve ter o controle da sua vida é você. A sua autoestima não precisa de ninguém, além de você mesma. Então, assim, não adianta, mas o meu marido não me elogia, mas a minha mãe, mas o meu pai, mas o fulano, mas o João, mas a Maria, mas o José, mas enfim, não interessa. Se você não nutrir sua autoestima, não ficar bem com você mesma, não é os outros que têm esse poder. E se você deu poder para essas pessoas, retoma o poder para sua mão. É você que tem que ter esse poder. Você que está no controle. E você não pode admitir que outras pessoas definam sua autoestima. Dependendo do que fulano ou fulana falar, abala minha autoestima. Você está passando esse poder para eles. Toma esse poder de volta. A sua autoestima só cabe a você. Você que é responsável. E se você está deixando os outros terem poder sobre a sua autoestima, chegou a hora de retomar esse controle. Porque esses benefícios só vão vir para você mesmo. Então, faça essa reflexão e entenda que essas são as atitudes que sem essas atitudes não adianta. Não vai te trazer o equilíbrio da sua autoestima, não vai elevar a sua autoestima e também não vai te tirar do fundo do poço da baixa autoestima. Então, para pensar, analisa e toma essas atitudes. Anota o que eu falei, post-it no celular, lembrete no caderno, na agenda e começa a entender que sem isso aqui, isso é o básico para que você se ame, para que você tenha um relacionamento saudável com você mesmo, e que para você resgatar, fortalecer e potencializar a sua autoestima. Então, reflita sobre isso, eu te vejo na próxima aula.
Bom, então, nessa aula eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante, né? A gente tem também uma distorção referente à questão da autoestima. Então, e a valorização. Quando a pessoa se supervaloriza, acha que já ela é a tal. É claro, a gente vem falando várias aulas, né, sobre a questão de você se valorizar, de você se ter uma autoestima, mas tem que tomar um cuidado, porque se a gente passa do limite, a gente tem o que a gente chama de narcisismo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Porque existem pessoas que você convive que falam, nossa, mas quanto autoestima, tem que tomar cuidado, porque não é que ela tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa narcisista, dependendo da situação, e até outras coisas, né? Então tem que tomar cuidado, que é uma linha tênue. Então ter uma boa autoestima requer também uma harmonia de você para com a sociedade, de você para com o outro. Então se tá muito, se as pessoas te acham muito arrogante na forma de você se posicionar, de você falar, de você agir, então é um sintoma também. Eu tenho que trabalhar aqui a questão do narcisismo. Então, para a gente entender o que é um narcisismo. O narcisismo, ele é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão por si mesma elevada de forma assim. Sabe aquela pessoa que não tá nem aí pro próximo, que não tá nem aí pro outro, que vive, já é o contrário. Tem gente que não se olha no espelho, aquela pessoa que vive no espelho toda hora, e fica, ai, eu sou linda, ai, não sei o quê. Claro, eu falei que a gente tem que falar, já que você tá se contradizendo, não, gente, não é que eu tô me contradizendo, você vai entender que existem pessoas que são extremas, que você fala, gente, essa pessoa não é normal, tá demais o comportamento dela, tá fora do limite, tá fora da média, tá fora da base, que é aquela pessoa que é muito, então, tipo, ai, nossa, porque eu sou demais, aquele cara ou aquela mulher que chega a ser antipático, né, que passa do limite da boa autoestima, porque uma pessoa que tem boa autoestima, as pessoas percebem e gostam de estar com essa pessoa. Então, o narcisismo já é o contrário, desculpa, o contrário. O termo é derivado de Narciso, eu vou explicar um pouco para vocês, que segundo a mitologia grega, era um belo jovem que um dia ele despertou o amor da ninfa Eco, mas o Narciso rejeitou esse amor e foi por isso condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água, né, que a água seria, no caso, aí o espelho. Então Narciso acabou cometendo suicídio por afogamento, de tanto que ele queria, de tanto que ele se amava e queria estar com ele mesmo e não conseguia, né, tocar aquela imagem, que ele acaba se matando, né, de tanto de ficar se admirando ali, e aí que tornou uma coisa obsessiva, né? E depois, segundo a mitologia grega, ele acaba caindo na terra e se converte em uma flor, que hoje existe uma flor chamada Narciso, né? Uma flor até que é muito bonita. Então, o narcisismo, ele está também relacionado com o autoerotismo, né? O narciso, ele consiste em uma concentração de instinto sexual sobre o próprio corpo. Sim, gente, você já viu, às vezes, aquelas pessoas, não precisa nem ser tão saradão ou tão saradona, mas sabe aqueles homens e aquelas mulheres que ficam, tem um corpo bem definido, fica olhando pro corpo e passando a mão no corpo, assim, de maneira que praticamente quando você olha, gente, eu já vi isso, você vai falar, credo, Jaque, mas é verdade, começa a analisar. Já até atendi alguns casos de narcisismo, que aí o caso foi encaminhado para um psiquiatra, para um psicólogo tratar, porque precisa de acompanhamento, que era uma pessoa que tinha um culto, e aí a gente volta para a questão das cirurgias plásticas, onde o culto ao corpo é excessivo que vira uma doença, na busca de uma perfeição que não existe, né? Então, coloca coisa, põe silicone, põe isso, modela, e chega num extremo de alteração, então é perigoso. A pessoa, se ela pudesse, ela não teria relação com ninguém, ela teria relação com ela mesma sempre. Então, isso é muito grave. Então, os narcisos, eles são indivíduos que frequentemente são fechados, são egocêntricos, né? Tudo gira em torno deles, são pessoas solitárias, são pessoas que não costumam até não ser benquistas pela sociedade, não tem muitos amigos, acabam sendo consideradas pessoas arrogantes, pessoas antipáticas, né? E segundo Freud, o pai da psicanálise, né, o narcisismo é uma característica normal em todos os seres humanos. Então, a gente tem um nível de narcisismo, ele está relacionado com o desenvolvimento da libido e do desejo sexual, que é o eros,
né? Mas a gente tem que ter um limite, né? Existe essa questão da admiração, que é o que a gente trabalhou lá nas outras aulas, e que eu falei sobre a questão da boa autoestima, mas tem que saber um limite. Então, quando você começa a querer alterar muito o seu corpo, quando começa a ter uma idolatria muito grande pelo seu corpo, pelo externo, pelo externo, pelo externo, e não ter pelo interno, então você pode estar desenvolvendo a questão do narcisismo ao extremo, né? Assim, narcisismo ao extremo, porque o Freud diz que todos nós, segundo a teoria do Freud, todos nós temos um pouco de narcisismo, mas você está indo para o lado muito negativo, está indo para o extremo mesmo, que para ele o narcisismo tem uma questão de perversão sexual, que é uma fixação de uma fase de transição da infância, que aí sempre a gente volta, né? O Freud faz muita análise sempre para a questão da infância, e está relacionado com várias coisas, pode estar relacionado, segundo o Freud, tá? Quando tem essa idolatria muito grande, principalmente pela questão do corpo, de ficar toda hora, é o que eu falei, passa do limite, é aquela coisa que é muito, isso que eu quero que você tenha clareza, aquilo que é extremo, 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 extremo. Você vê que aquela pessoa tá sempre cultuando só o corpo, só o corpo, só o corpo, não trabalha a mente, né? É aquela pessoa que as pessoas falam, ai gente, que antipática, é aquela pessoa que é chata, é a tal da Cici, tá se sentindo, passa da questão da boa autoestima. Então tem essa clareza, isso aqui é o extremo que eu tô falando. Então, assim, pro Freud, tá? Esse problema do narcisismo pode estar, sim, correlacionado com questão de trabalhar a identidade sexual, né? E exibicionismo ao extremo. E sempre ele conduz o Freud, a maioria das análises dele, em relação à conduta sexual também. Então, aí o narcisismo acaba se tornando uma patologia e passando por um estado doentio quando entra em conflito com ideias de cultura, de ética, tornando-se excessivo, dificultando as relações normais com o indivíduo meio social, como eu já havia dito. E segundo os estudos do próprio Freud, o narcisismo pode ser dividido em duas etapas. Então, o narcisismo primário, que é a fase autoerótica, é o narcisismo secundário, quando o indivíduo desenvolve o ego e consegue se diferenciar e os seus desejos, o que o atrai do resto do mundo. Então, aquela pessoa é a hora que ele está nessa segunda fase do narcisismo, que é quando o ego da pessoa, que a gente chama aquele ego inflado, aquele cara que se acha muito, aquela mulher que se acha muito, então é puro ego, de uma forma negativa. Então, cuidado. Se você estiver nesse estado, então sim, você está com problema e precisa sim de uma ajuda, de um acompanhamento especial, porque você está no extremo, né? Da, isso não essa adoração muito grande pelo seu corpo e tipo só e eu sou isso, eu sou demais, os outros são lixo. Isso é um sintoma sim de baixa autoestima e não de uma autoestima saudável. Então você precisa resolver questões internas e provavelmente passar por um coach, um psicólogo, fazer um acompanhamento com um psicanalista realmente. Então essa questão do narcisismo eu achei importante trazer, porque a gente tem o polo a gente tem três polos. A gente tem a baixa autoestima, a gente tem a boa autoestima e a gente tem o extremo, o negativo, que é a questão do narcisismo. E na outra aula eu vou continuar falando também sobre questões referentes que pessoas que você olha e acha, ah, não, essa pessoa tem muito boa autoestima, quando na verdade não é uma boa autoestima. Ao contrário, é um problema até de baixa autoestima muitas vezes, ou um problema que no caso do narcisismo não é baixa autoestima, aí já ultrapassou da boa autoestima, já virou uma doença de culto muito adoração a você e diminuição ao outro.